Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o estudo da armadura de Deus e nós vamos para a última peça. Se recordam que a gente está estudando? Mas antes de nós continuarmos, eu vou ler para vocês o versículo de hoje. Está no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 17. A segunda parte do versículo que diz assim: E empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas antes da gente continuar, eu quero apresentar para vocês quem vai nos ajudar com a última peça. Oi, crianças, meu nome é Eduardo e eu tô aqui para ajudar a tia Cris. Obrigada, Eduardo, por você ter vindo hoje. Mas, Eduardo, vamos fazer o seguinte, antes de você apresentar a última peça, você me ajuda a explicar as outras para as crianças? Então vamos lá. Qual foi a primeira peça que nós vimos? A primeira peça foi o cinto da verdade. E onde é que está no soldado? Tá aqui, ó. Isso, vocês lembram, crianças? Quem explicou a primeira peça pra gente foi o Wesley. Ele disse que o cinto da verdade era a peça mais importante, porque Jesus é a verdade. Por isso que é a peça mais importante. Ele segura todas as outras peças. Nós precisamos de Jesus para nos sustentar. E a segunda peça, Eduardo, qual que era? A segunda peça é a couraça da justiça. Onde fica? Tá aqui, ó. Isso, a segunda peça, Couraça da Justiça, quem explicou para a gente sobre ela foi a Nick. Lembram da Nick? Ela disse que a Couraça da Justiça nos lembra que Jesus é o nosso justificador, ou seja, ele morreu em nosso lugar. Por isso nós ficamos protegidos das mentiras do diabo, que diz que Jesus não perdoa pecados. Isso é mentira. E a terceira peça, Eduardo, qual que era mesmo? A terceira peça é a sandália do Evangelho da Paz. Isso, que fica aqui nos pés. O Evangelho da Paz, quem nos explicou sobre ele foi o Natan, vocês se recordam? O Natan falou assim pra gente que o Evangelho da Paz é aquilo que Deus nos fez enviando Jesus, e por causa disso nós temos paz com Deus. E ele é nosso amigo e nós podemos vencer o nosso inimigo, que é Satanás. A quarta peça, né, Eduardo? A quarta peça é o escudo da fé, né? Exato. Onde fica mesmo? Aqui, ó. Isso, o escudo da fé, quem nos explicou sobre ela foi a Rebeca. A Rebeca falou pra gente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela nos orientou que ouvir a palavra de Deus, a gente pode, ouvindo o papai e a mamãe ler a Bíblia pra gente, ou se você já é grande, já sabe ler, você pode ler sozinho. Ouvir a palavra de Deus também é fazer os devocionais que a tia Cris manda todo dia, né? E a peça da semana passada, Eduardo, qual que foi mesmo? A peça da semana passada foi o capacete da salvação. Isso, o capacete da salvação ficava na cabeça do soldado romano. Quem nos falou sobre o capacete da salvação e nos explicou tudinho sobre ele foi a Clara. Lembra que ela disse que essa peça é muito importante porque é uma peça que nos faz ter a certeza da nossa salvação. E nós jamais perdemos a nossa salvação. Então você, criança que tem Jesus no coração, pode ficar tranquila, não precisa temer, porque a salvação a gente não perde, jamais, nada nos separa do amor de Deus, não é, Eduardo? Verdade. Muito bem, crianças, hoje nós vamos para a última peça da armadura de Deus. E aí é com você agora, Eduardo, qual é essa peça que nós vamos aprender hoje? A última peça é a espada do Espírito. Olha só! E aí, Eduardo, essa peça, onde é que o soldado romano usava ela? Normalmente ele usava na mão. Aqui, ó, quer ver? Essa mão aqui. Numa mão o escudo, na outra a espada? Exato. Mas, Eduardo, por que o soldado romano usava essa espada? Normalmente os soldados, eles se defendiam. Então, se um inimigo ele atacava do lado esquerdo, ele se defendia do lado esquerdo. E se ele atacava do lado direito, a mesma coisa, ele se defendia do lado direito. Interessante, né? Eu li aqui em Efésios que Paulo diz que a gente tem que manejar bem a espada do Espírito. Mas hoje em dia, o que significa a espada do Espírito? Hoje em dia ela significa a Bíblia, a palavra de Deus. Como a gente pode manejar bem então a Bíblia, essa espada? A gente tem que ler bastante ela para saber usar ela. Então, se alguém diz para você pecar, para fazer alguma coisa, desobedecer seu pai, sua mamãe, você tem que saber usar bastante ela. E aí eu digo o quê? A Bíblia fala que não pode? A Bíblia fala que não pode. Porque tá nela, tudo que tá nela é verdade. Legal. Vocês viram, crianças? Eduardo,
obrigada por ter explicado a espada do Espírito pra gente. Imagina, tia. Gente, então é isso. Hoje em dia, como que a gente faz para manejar bem a espada do Espírito? A gente aprende a nossa Bíblia, conhece ela todinha, e aí a gente sabe que tudo que ela está dizendo para a gente fazer, a gente deve fazer. E o que ela está dizendo para a gente não fazer, a gente não deve fazer. Isso é manejar bem a palavra do Espírito. E aí, ela mesma nos diz que se nós guardarmos ela no coração, nós não vamos pecar contra Deus. Isso é manejar bem a palavra do Espírito, né, Eduardo? Sim. Ai, legal. Obrigada, viu, Dudu? Ó, gente, é o seguinte. Por hoje, nós vamos ficar aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler os devocionais que a tia Cris mandou. Todos os dias da semana, eles vão falar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, nós vamos aprender como manejar bem essa palavra. Combinado? Por hoje é só. Um beijo para vocês. Tchau, crianças. E até domingo. Tchau!